noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite. E antes de começarmos o nosso culto a Deus, eu queria saber quem é que está aí comigo. Então, deixe seu nome, faça um sinal se você está ouvindo bem aí a minha voz, se está me vendo bem, se dá para ver meu rosto. Faça um sinalzinho aí. E quem for chegando, uma boa noite, que Deus os abençoe. Eu espero que daqui a pouco nós possamos nos deleitar da palavra do Senhor, do verdadeiro maná que nos foi dado, que nos foi revelado. Então, meus irmãos, quem é que está aí comigo mesmo? Mari, boa noite. Mari, Francisco, Gabriel, boa noite a todos. Irmã Patrícia, Rosinaldo, Bia, Daniel, que bom tê-los conosco aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos a este nosso culto virtual. Sabendo que nesses dias mais complicados, a mensagem, a palavra é a mesma. Deus não muda, com pandemia, sem pandemia, culto presencial, culto online. Mas certamente, aonde dois ou mais estiverem falando no nome do Senhor, certamente, eu creio que Deus está se fazendo presente em nosso meio. Davidson, Cícera, Thomas, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Me digam aí, meus irmãos, dá para ouvir bem a minha voz? O som está chegando legal aí, o som está chegando bacana. Faça um joinha aí, um ok, qualquer coisa. Estamos vendo. Que bênção, que bênção. E se vocês quiserem e puderem abençoar outras pessoas, compartilhe para pessoas também que vocês esperam que sejam abençoadas pela palavra de Deus. Compartilhemos, não para que nós ganhemos likes, mas para que pessoas sejam abençoadas pela pregação da palavra do Senhor. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido um dia abençoado, um dia tranquilo. Espero que Deus tenha derramado da graça e da misericórdia dele sobre a vida de vocês. E estamos trabalhando, meus irmãos, para tentarmos quinta-feira, domingo, hoje é quinta, nós estamos trabalhando para ver se domingo, Davidson e Cícera e os demais irmãos, se a gente consegue implementar o louvor. Eu só não garanto o café da irmã Dorinha, esse está difícil. Você pode tomar o seu cafezinho aí, você pode fazer, Cícera, Patrícia, Mari, faz uma garrafa de café aí, e depois do culto bebe, para lembrar da nossa irmã Dorinha. Falar nisso, ore por ela também, pela vida da nossa irmã Adelaide, que não tem acesso à internet, a nossa irmã Josefa, que também não tem, e nossos irmãos e irmãs que, por um ou outro motivo, não têm acesso à internet agora. Eu acredito que hoje Marinho, nosso irmão Marinho deve estar trabalhando. Não sei se a irmã Rejane está trabalhando ou não, mas estaremos aqui intercedendo por elas, por eles todos. Para que Deus continue também derramando da sua graça e da sua misericórdia. Quem mais chegou aí, meus irmãos? Só para eu ficar sabendo aqui. Irmã Luza, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Carol também, boa noite. Luciana, minha irmã. Esse nome Luciana, meus irmãos, não é por acaso. Luciana é minha irmã querida e amada. E nosso pai tinha uma imaginação fértil demais. Colocou Luciana e depois ela achou bonito Luciana, colocou Luciano. Olha que coisa boa. Deus abençoe, minha irmã. Nós já conversamos hoje, mas quero expressar aqui diante de todos o grande amor que eu tenho por você.
e que Deus tem sido muito misericordioso para com a nossa família. Quem mais, Elisângela? Por enquanto, só para fazer. Meus irmãos, Lusa, Maria está trabalhando hoje, né? Certo. Bom, vamos começar, meus irmãos. Acho que já temos quantidade suficiente de pessoas. Se mais alguém for chegando, acho que ainda falta Alberto, não sei se ele já chegou do trabalho, irmã Lena, mas vamos prosseguir. E eu convido você nesse momento a fechar seus olhos, para que nós possamos começar o nosso culto a Deus, como nós sempre fazemos na igreja, com oração. Peço que você, se puder, se você não estiver assistindo por ele, que você não deixe que seu telefone lhe atrapalhe nesse momento, mas se você estiver assistindo por ele, é bênção. Então, Senhor meu Deus, obrigado por mais este privilégio, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos, ainda que virtualmente, Senhor Deus. Obrigado porque, quer seja perto ou quer seja longe, nós temos um único objetivo, de louvar e de bendizer o Teu santo nome. Senhor Deus, o nosso objetivo aqui é sermos enriquecidos pelo verdadeiro tesouro que é a Tua palavra em nossas vidas, Pai querido. Obrigado, meu Deus, por cada família da nossa igreja. Senhor, meu Deus, o nosso pedido nesses dias tão difíceis, nesses dias em que as pessoas andam tão preocupadas, que as pessoas andam ansiosas, abatidas, entristecidas. Meu Deus, o nosso pedido é que o Teu Santo Espírito Consolador, que o Teu Santo Espírito Confortador, que o Teu Santo Espírito Regenerador, que o Teu Santo Espírito que traz paz e alegria à nossa vida, venha sobre nós, Senhor Deus, e nos transborde, nos encha com o Teu Santo Espírito. Pai querido e santo, nosso pedido nessa noite é que o Senhor nos ajude a sermos cheios do Teu Santo Espírito, Pai Santo. Continua, meu Deus, derramando dos Teus dons e dos Teus talentos sobre cada um de nós aqui, Pai Santo, para que nós possamos cada vez mais servirmos a Tua obra, para que possamos ser capacitados, Deus Santo, para que o Teu nome seja glorificado e que nós possamos também expandir a glória do Teu reino por todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Senhor Deus, ainda que estejamos limitados geograficamente aqui, Senhor Deus, mas nós cremos que por onde quer que pessoas estejam conectadas pela rede mundial de computadores, pessoas que entendam a língua portuguesa e que estejam, conforme a Tua vontade, a Tua soberania, Senhor Deus, conectadas neste mesmo momento pelo Facebook, que as pessoas sejam abençoadas, Senhor Deus, que as pessoas sejam instruídas, que as pessoas sejam advertidas, exortadas, orientadas, mas também, Senhor, que as pessoas sejam consoladas, reconfortadas, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nos ajuda nesta noite, Pai Santo, que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário para que a mensagem que vai ser pregada nesta noite, ela entre em nossos corações, mas que ela não seja como uma brisa leve, Senhor Deus, que vai e que muitas vezes nós nem lembramos, mas que a Tua palavra faça morada em nossos corações. Que o nosso coração, Senhor Deus, seja uma terra fértil, para que a Tua palavra ela seja fixada neste solo, mas que ela também produza a 100, a 50, a 20, a 10, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Que a Tua soberania, ela prevaleça em nossas vidas. Senhor Deus, que a Tua providência venha sobre o Teu povo. Senhor Deus, que a Tua mão sustentadora, que a Tua mão generosa, que a Tua mão abençoadora venha sobre nós, Pai Santo. Meu Deus, eu quero aproveitar neste momento e pedir por uma irmã querida da igreja que ainda que não esteja mais conosco neste momento, mas que tem o seu filho acometido de um acidente no hospital. Oh Deus,
Traz paz, traz tranquilidade sobre a vida desta mãe, Senhor Deus, que deve estar tão aflita neste momento. E somente o Teu Santo Espírito tem o poder e a capacidade, Senhor Deus, de trazer a paz que esta mãe necessita. E para que o filho dela, Senhor Deus, seja restaurado, se for da Tua vontade. E para que o Teu nome seja honrado, Senhor Deus. Nós oramos, querido Pai querido e santo, porque se o Senhor fizer um milagre na vida deste jovem, certamente todos irão contemplar a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder, Senhor. Eu te peço também, Pai Santo, pelos casamentos, que nós sabemos que nesses dias em que nós precisamos ficar mais juntos em casa, em que casais estão passando por dificuldades em seus matrimônios. Oh, Senhor Deus, nós sabemos, e o Senhor sabe de quem eu estou falando nesse momento, e que o Teu Santo Espírito também venha sobre este casamento, Senhor. Traz união para este matrimônio, Senhor Deus. Faz com que este marido reconheça a autoridade que o Senhor deu a ele, Pai, mas também que ele reconheça a responsabilidade que nos é dada, para que nós, como maridos, como chefe dos nossos lares, que nós sejamos provedores, mas que nós também sejamos uma coluna que sustenta o casamento, uma coluna forte em que nossas esposas possam, Senhor Deus, saber que há segurança. Senhor Deus, que nós, como homens, como chefes dos nossos lares, como sacerdotes dos nossos lares, que nós sejamos esta coluna que traz confiança, que traz segurança e que traz tranquilidade para a vida das nossas esposas. Da mesma forma, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra, venha também sobre a vida de cada mulher que está ouvindo esta mensagem, de cada esposa, de cada mãe. Oh, Senhor Deus, que cada mulher, esposa e mãe, sejam mulheres conforme a Tua Palavra, Senhor Deus. Que sejam ajudadoras fiéis dos seus maridos, mas que também se submetam à autoridade dos seus esposos, autoridade esta, Senhor Deus, que está contida na Tua Palavra. Não é, meu Deus, que nós subjuguemos as nossas esposas. Nós sabemos que não é isso, Pai. Mas que as esposas entendam que o lugar delas é trazendo aquela tranquilidade no lar que os maridos, que os chefes de família tanto necessitam, Senhor. Eu te peço pela vida de cada filho, de cada filha, Senhor, que o Teu Santo Espírito também venha sobre a vida de cada jovem da nossa igreja. Senhor Deus, livra os nossos jovens das tentações malignas, Senhor Deus, que este mundo tem oferecido. Senhor Deus, guarda, Senhor, a vida de Vitor, a vida de Bia, a vida de Carol, a vida de Davidson, o seu noivo, a vida de Thomas, Senhor. Senhor Deus, vai preparando também o coraçãozinho de Daniel e de Gabriel. Vai também, Senhor Deus, transformando o coração de Thomas, Senhor Deus, para que eles cresçam, não apenas em estatura, mas que eles cresçam em graça, que eles cresçam também em sabedoria dos pais deles, Senhor Deus. Que eles conheçam o Deus que os pais deles servem, que os pais deles adoram, que os pais deles cultuam. O Deus, meu Pai Santo, em que nós entregamos a nossa vida, e que estas crianças reconheçam que o Deus que nós servimos é o único e verdadeiro Deus. Guarda a nossa saúde, Senhor Deus. Protege nossas famílias, protege nossos lares, protege o emprego de cada membro da nossa igreja, Senhor Deus. E para aqueles que ainda não estão tendo a oportunidade de trabalhar, meu pedido nessa noite, Pai, é que o Senhor possa abrir aquela porta de emprego que tanto tem sido almejada, que tanto tem sido anelada, Senhor. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Mas nós também sabemos, Senhor Deus, que tudo tem que ser feito conforme a Tua vontade. Não a nossa, mas a Tua vontade.
E é por isso, Pai, neste momento, que nós nos submetemos a Ti, Senhor Deus. Reconhecemos a nossa total dependência, a nossa total carência de Ti, Senhor Deus. E reconhecemos que nada somos sem Ti. E por isso, Senhor Deus, nós Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus, por este momento de oração. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Eu convido você... Oi? Mandou um abraço para a Ivonete, que está assistindo. Irmã Ivonete, eita, Deus a abençoe, no Rio de Janeiro. E irmã Dorinha, o Vitor. Olha aí, irmã Dorinha, Pai do Senhor, Vitor, meu querido, Deus o abençoe. Irmã Ivonete, glória a Deus pela sua vida. Que Deus a abençoe rica e abundantemente. Alguns pequenos avisos, meus irmãos, antes de nós começarmos a leitura da palavra. Quero agradecer aos irmãos pelo compromisso de vocês para com os seus dízimos e ofertas. Mas também peço aos irmãos e irmãs que ainda não tiveram a oportunidade de cumprir com o seu compromisso, não comigo, não para comigo, mas para com Deus. E se você estiver com seu dízimo, a sua oferta, pronto para ser entregue, saiba que nós temos a conta da igreja, que é em que nós, Elisângela disponibiliza lá no grupo da igreja, se você quiser, para fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta, ou se você tiver Pix, que agora tem um Pix. Temos irmãos e irmãs que têm Pix, e agora querem fazer Pix, não quer mais fazer depósito, porque é melhor de casa. E eu concordo com vocês. Fazer de casa é mais seguro, a gente não corre o risco de sermos contaminados por outras pessoas. Então, eu conto, meus irmãos, com o compromisso de vocês, com a fidelidade de vocês. Esse mês, mesmo com portas fechadas, mas nós temos compromissos na igreja. Esse mês continua tendo água, luz, aluguel. E esse mês ainda tem um acréscimozinho aí que tem a questão do IPTU. Então, eu conto com todos os irmãos, o compromisso de vocês, a fidelidade de vocês. Domingo, pela manhã, 10 horas da manhã, nossa aula de CETEB normalmente. Conto com todos vocês, estamos na reta de chegada do nosso CETEB. Então, não falte, faça o possível. Estamos quase acabando esta etapa e daqui a pouco nós teremos a nossa formatura e partiremos para uma segunda etapa depois. Mas, lembrança, aviso aos navegantes, 10 horas da manhã, domingo, estaremos juntos para a nossa aula de CETEB, aqui ainda, só que agora pela manhã vai ser pelo Zoom. E domingo à noite, se Deus assim o permitir, nós teremos às 6 horas da tarde o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Dito isto, abra suas Bíblias, meus irmãos, ou ligue a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós leremos dos versos 1 até o verso 7. Dá um tempinho para você achar aí. Se a dica servir, último livro da Bíblia. Essa não tem errada. Vira a Bíblia para trás e volte. E quando você encontrar, Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 a 7. E a Elisângela vai fazer a leitura para a gente nessa noite. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido.
Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouçam, e o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, amém. Senhor, mais uma vez, obrigado por este banquete que nós acabamos de recebermos, Senhor Deus, que é a leitura da Tua santa e rica palavra, Pai. Mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite, para que possamos entender o que a Tua palavra quer nos dizer nesta noite, e para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Esse é o nosso pedido de agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, imaginem uma corrida de maratona. Uma maratona, 42.192 metros. 42 quilômetros e uns quebradinhos. Imaginem, meus irmãos, que nós, em algum momento da nossa vida, somos como aqueles corredores que estavam lá, ou que estão naquela linha de largada. Aqueles milhares de corredores, muitos, inclusive amadores, que estão ali para fazer número, para encher, para fazer volume. Imaginemos, meus irmãos, que como aqueles corredores, aqueles maratonistas, nós começamos aquela corrida, ou muitos começam aquela corrida com muita empolgação, com muita velocidade, com muito vigor, com muito entusiasmo. Assim somos nós, quando começamos a nossa corrida na nossa vida cristã. Nós começamos como aquelas pessoas muito empolgadas, muito alegres e entusiasmadas, cheios de expectativas. E em algum momento nós estamos a toda velocidade, a todo vapor, correndo com todas as nossas forças. Mas aí, mais ou menos pelo segundo desta maratona, toda aquela correria, toda aquela velocidade, ela começa a diminuir. E aquela corrida desenfreada, aquela velocidade descontrolada, ela agora começa a se transformar em um pequeno trote. Uma coisa mais limitada. Assim também somos muitos de nós que começamos a todo vapor, começamos a mil e gostamos de estar na igreja e recém-convertidos e toda aquela alegria e toda aquela empolgação, mas daqui a pouquinho aquela empolgação passa. E aí nós diminuímos o ritmo e já não estamos mais correndo a toda velocidade, e agora diminuímos o nosso passado, o nosso passo, o nosso trote. Passado esse momento de trote, agora chega o último terço desta corrida. E aquela corrida desenfreada que deu lugar a um trote mais compassado, agora esta corrida se transformou em uma caminhada para muitos. Uma caminhada lenta, até que chegue à linha de chegada. Assim também somos todos os departamentos da igreja, querendo fazer tudo, mesmo sem o pastor pedir, mas você está lá querendo fazer tudo. Mas no último terço da corrida, você que já não está mais nem trotando, você está caminhando a passos lentos. Perdeu a empolgação, perdeu o vigor, perdeu aquele entusiasmo. E pasmem, meus irmãos, em uma maratona nem todos completam a prova. Alguns vão ficar pelo meio do caminho e não vão conseguir concluir a sua corrida.
E assim também somos muitos de nós. E nós conhecemos muitos que ficaram pelo meio do caminho. Pessoas que começaram correndo, depois trotaram, depois caminharam e depois nem caminhar mais queriam. Simplesmente abandonaram a corrida. E por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Talvez você tenha se identificado com esta situação, ou você conheça pessoas que estejam inteiramente nesta situação. Pessoas que quando foram convertidas ao Senhor Jesus Cristo, aqueles chamados neófitos na fé, aqueles recém-convertidos, e estavam na escola dominical às 9h30 da manhã, lá na igreja. E quando terminava a escola dominical, gostava de ficar conversando lá depois da aula. E depois, às 6h da tarde, no nosso culto público, é o primeiro que chega e faz tudo, e ajeita a cadeira, e limpa uma coisa, e ajuda, e corre para lá, e corre para cá. É aquela pessoa que tem o louvor mais alto da igreja. É aquela pessoa que dá glória a Deus por tudo e por todos. É aquela pessoa que ama a comunhão com os irmãos. É aquela pessoa que sente um verdadeiro entusiasmo. Aquela comunhão, aquela alegria, aquela atenção ao pregador, ela começa a diminuir. Até que chega ao ponto, meus irmãos, de aquelas pessoas simplesmente desaparecerem da igreja. Simplesmente não se preocuparem mais nem com Deus e nem com o próximo. Aquela pessoa não sente mais a alegria de estar em comunhão. Aquelas pessoas já sentem coceira nos ouvidos e não querem mais ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós já passamos por essa situação. E talvez, e trazendo agora para o nosso texto, talvez tenha sido isso que tenha acontecido à igreja de Éfeso. Porque se você lembra muito bem, eu vou relembrar a sua memória, quando o apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele planta a igreja na cidade de Éfeso, ali por volta dos anos 50, ali do primeiro século. E quando Paulo chega àquela cidade, e ele começa a pregar a mensagem da cruz para aquelas pessoas, e nós lembramos muito bem, está lá no livro de Atos, que pessoas foram batizadas no Espírito. Está lá em Atos capítulo 19. Homens foram batizados no Espírito Santo após ouvirem a pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo que plantara aquela igreja. E ele começa a fazer o treinamento de líderes naquela igreja. Aquela igreja tinha zelo, tinha compromisso com o Senhor Jesus, com a mensagem que havia sido pregada. E líderes estavam sendo treinados, preparados. E aí nós chegamos no capítulo 20 de Atos. E nós vemos ali claramente que Paulo começa a encorajar esses homens, esses líderes. Paulo começa a exortar a vocação que Deus dera a eles. Eles tinham sim, meus irmãos, pastores precisam pastorear as suas ovelhas. Na ideia de Paulo, pastor é aquele que cuida das ovelhas efetivamente. Aquela igreja, meus irmãos, era uma igreja que tinha uma boa teologia. Aquela igreja era uma igreja que tinha uma base muito firme na palavra. Esta também era uma igreja, meus irmãos, conforme ainda continua nos dizendo o capítulo 20 de Atos, que era uma igreja que amava a comunhão com os irmãos, a ponto de quando o apóstolo Paulo estava em Mileto e ele chama os pastores, os presbíteros da igreja, e aqueles homens, sabendo que muito provavelmente não veriam mais o apóstolo Paulo, ali eles se abraçam, e ali eles oram juntos, e ali eles choram juntos, e ali eles
pedem pela vida de Paulo. Era uma igreja que adorava, era uma igreja que tinha comunhão. Era uma igreja também que tinha um serviço muito efetivo. Nós sabemos que a igreja de Éfeso, ali no começo da sua plantação, ali da sua criação, ali por volta, Paulo manda Timóteo para lá. Era uma igreja que tinha muitos trabalhadores e trabalhadores dedicados. Que bela igreja é essa, meus irmãos? E quando nós chegamos agora, ali por volta do final do primeiro século, quando agora o apóstolo João escreve este livro de Apocalipse, e nós ainda percebemos que anos depois, essa igreja ainda continua cheia de qualidades. E se por um lado, quem disse que no começo da criação desta igreja, essa igreja era cheia de qualidades, que foi escrita por Lucas no livro de Atos. Agora quem testifica as qualidades dessa igreja é o pastor da igreja. O bom pastor dessa igreja. É o próprio Senhor Jesus Cristo que testifica a favor dessa igreja. Se você observar no versículo 1 aí do capítulo 2 de Apocalipse, você vai perceber que o Senhor Jesus é aquele que conserva as 7 estrelas em sua mão e que também anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Se você der uma voltinha aí, se você voltar ao capítulo anterior, capítulo 1, o último versículo, versículo 20, você vai perceber que quando o Senhor Jesus fala dessas 7 estrelas, ele está falando da liderança da igreja, ele está se referindo aos pastores da igreja. E quando ele fala sobre os 7 candelabros de ouro, ele está falando explicitamente sobre as igrejas. Ou seja, meus irmãos, o Senhor Jesus é aquele que sustenta em suas mãos a igreja, e não apenas a igreja, mas também os pastores, a liderança da igreja. Todos nós estamos protegidos, sustentados pela mão do Senhor. É Ele que conserva a liderança da igreja. Mas é Ele também que anda no meio da sua igreja. Esse é o significado dele andar no meio dos 7 candelabros de ouro. Meus irmãos, o Senhor Jesus nunca perdeu a autoridade sobre a sua igreja. Ele nunca perdeu o controle sobre a sua igreja. E Ele conhece a igreja porque a igreja é dele. Ele é o pastor da igreja. E é Ele que agora testifica sobre as qualidades dessa igreja. Porque se você observar no versículo 2, nós percebemos claramente que o Senhor Jesus conhece a igreja. Ele vai dizer: eu conheço as suas obras. Eu sei do seu trabalho árduo. Eu sei que você é uma igreja zelosa, que você prova aqueles que se dizem apóstolos, mas na verdade não são. Vocês provaram estes homens maus, e vocês disseram que eles são impostores. E o que nós podemos afirmar sobre isso, meus irmãos, é que esta igreja, de fato, era uma igreja que tinha uma doutrina muito bem fundamentada. Ela era uma igreja que tinha um conhecimento teológico bom, a ponto de quando chegaram esses homens maus se dizendo apóstolos, eles foram postos à prova. E certamente foram envergonhados porque foram chamados de impostores. Porque, meus irmãos, a igreja é do Senhor. E o Senhor Jesus não permite que lobos tomem conta da sua igreja, a revelia dele. Não, isso não vai acontecer. Percebam, meus irmãos, que bela igreja, uma igreja virtuosa, uma igreja que trabalhava árduo, uma igreja que tinha comprometimento, trabalhadores, cooperadores, uma igreja que tinha uma bela comunhão, uma igreja que tinha uma liderança muito bem preparada, muito bem estruturada. Era uma igreja em que certamente o Espírito Santo habitava naquele lugar. Deveria ser uma igreja onde o Espírito Santo derramara dos seus dons e talentos espirituais.
E quando uma igreja tem uma base teológica muito bem fundamentada, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Que esta igreja não vai aceitar qualquer pessoa, qualquer forasteiro que venha trazer vãs filosofias. Se você der uma olhadinha no versículo 6, vai dizer que esta igreja também odiava as práticas dos nicolaítas, coisa que o próprio Senhor Jesus também odeia. E embora hajam algumas especulações sobre quem seriam estes nicolaítas. Mas o que o texto nos diz é que esta igreja, ela odiava as práticas dos nicolaítas. E que práticas eram essas, meus irmãos? Estes homens, estes falsos mestres, eles apregoavam que tranquilamente nós poderíamos viver na igreja e viver no mundo. Ah, que doidice! Ah, que coisa sem lógica! Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, como é que um homem de Deus, um cristão, um servo do Senhor, como é que um homem desse pode viver com um pé na igreja e com um pé no mundo? Como é que um homem pode estar lendo a sua Bíblia no momento e daqui a pouco ele está envolvido com pornografia? Como é que um homem do Senhor pode estar servindo na igreja e daqui a pouco ele está adulterando contra a sua esposa? Como é que um homem do Senhor pode estar dando glória a Deus e fazendo negócios ilícitos fora da igreja? Como é que mulheres poderiam estar servindo a Deus na igreja e traindo os seus maridos? Vivendo uma vida de imoralidade sexual, vivendo uma vida de devassidão, vivendo uma vida de coisas e serviços escusos. Era isso que os nicolaítas queriam implementar na igreja. E esta igreja rejeitou essas práticas. A igreja abominou essas práticas, assim como o Senhor Jesus também abomina. Mas tem mais. Uma igreja cheia de qualidades, como vai dizer no versículo 3, o próprio Senhor Jesus disse que essa igreja era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que, ainda que sofrendo muitas dificuldades, sofrendo perseguições, vivendo um tempo de tribulações, irmã Dorinha, era uma igreja que sofria por causa do Senhor, mas se mantinha perseverante. Nós sabemos, porque a história da igreja nos conta isso, que quando o apóstolo João escreve esta carta, ali por volta dos anos 90, no final do primeiro século, a igreja do Senhor Jesus, os cristãos estavam sofrendo uma opressão gigantesca. A igreja do Senhor Jesus estava sofrendo uma perseguição fora do controle. O Império Romano, na pessoa do imperador Domiciano, estava escravizando cristãos. Domiciano matava cristãos ao seu bel prazer. Domiciano, o imperador de Roma, eu não vou dizer roubar, mas ele retirava os bens dos cristãos. O que Domiciano queria, como ele mesmo se intitulou em algum momento, conforme Eusébio descreve isso, ele se dizia o segundo Nero, perseguidor dos cristãos, um homem que odiava os cristãos. E era esta a realidade, era este o contexto que essa igreja de Éfeso estava vivendo agora, no finalzinho do primeiro século. E o Senhor Jesus sabia de tudo isso. E ele reafirma essas qualidades da igreja. Não é tão diferente, meus irmãos, dos nossos dias, em que nós também estamos sendo perseguidos, em que nós também estamos sentindo na nossa pele as dificuldades, as portas da igreja fechadas, e nós queremos ter aquele momento de comunhão e não podemos, sob o risco de sermos multados, sob o risco de termos de repente as portas da nossa igreja fechadas por muito mais tempo.
tempos de perseguição, tempos de tribulação. Mas assim como aquela igreja em Éfeso, nós também precisamos ser perseverantes. Precisamos, se necessário for, sofrermos pelo Senhor, porque nós sabemos que Ele é o pastor da igreja e é Ele quem tem tomado conta de nós. E se eu parasse aqui, meus irmãos, se eu encerrasse a mensagem neste momento, no versículo 3, eu seria a pessoa mais feliz. Pensem numa alegria para um pastor, meus irmãos, ter uma igreja como essa. Uma igreja que o próprio Senhor Jesus elogia. Uma igreja cheia de qualidades, Lusa. Uma igreja virtuosa. Uma igreja em que tudo funcionava bem. O sonho de qualquer pastor. Mas tem o versículo 4. E no versículo 4 o Senhor Jesus vai dizer: mas eu tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Tinha que ter esse mais. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus disse que essa igreja abandonara o primeiro amor, certamente Ele está dizendo que o amor daquela igreja esfriou, que o cuidado para com os irmãos diminuiu ou cessou efetivamente. O que o Senhor Jesus estava dizendo àquela igreja é que houve um congelamento daquela igreja quanto ao evangelismo. Oh, meus irmãos, essa igreja parou no tempo e no espaço, ela se congelou, ela ensimesmou-se, ela se fechou em si própria. Era uma igreja que tinha uma excelente doutrina, mas ela era uma igreja que em algum momento da sua caminhada, ela fechou as suas portas para si própria e ela se esqueceu que além das portas da igreja, nós temos ainda muitas pessoas que precisam ouvir o evangelho da salvação. E certamente essa igreja, nós não sabemos o porquê, nem em que momento aconteceu, mas o que nós sabemos é que de fato essa igreja perdeu o seu primeiro amor. É uma realidade que nós estamos vivendo ultimamente. Algumas igrejas que têm uma doutrina muito boa. E graças a Deus, meus irmãos, em nossa igreja nós temos sim uma doutrina firme, uma doutrina boa. Nós temos sim confissão de fé. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos em quem nós confiamos. E nós sabemos também de onde nós viemos. E nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos um Deus. E não é qualquer Deus. É o Deus verdadeiro. Temos uma boa doutrina. Mas nós não podemos abandonar o cuidado de evangelizar as outras pessoas. Precisamos, meus irmãos, voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à prática de evangelismo. Precisamos nos preocupar mais. Limitar ao nosso espaço. Precisamos anunciar esta mensagem para outras e outras e outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Porque certamente nós sabemos, e a palavra de Deus nos diz, que os eleitos do Senhor serão descobertos quando eles tiverem contato com o evangelho da salvação. Mas talvez você esteja se perguntando nesse momento: existe alguma fórmula para nós voltarmos ao primeiro amor? Existe algum ensinamento especial, algum ensinamento secreto para nós voltarmos ao primeiro amor? Sim e não. Sim, porque nós temos um ensinamento. E não, porque nem é secreto e nem é especial. Mas são ordens do próprio Senhor Jesus Cristo, o pastor da igreja, o bom pastor da igreja. E os ensinamentos você pode encontrar aí no versículo 5. O Senhor Jesus vai dar a ordem à igreja em Éfeso
e que também se aplica tranquilamente às nossas vidas. Verso 5, o Senhor Jesus vai nos dar 3 ordens. Ele vai mandar que nós nos lembremos de onde nós caímos. Ele também vai mandar que nós nos arrependamos. E ele vai terminar esta ordem dizendo que nós precisamos voltar ao começo de tudo. São essas as 3 ordens do grande e do sumo pastor da igreja. Agora, meus irmãos, quando o Senhor Jesus disse que nós precisamos lembrar de onde nós caímos, ele não especifica claramente à igreja em Éfeso o que foi que aconteceu, em que momento aconteceu aquela queda. Eu também não sei se porventura isto se aplica ou não à sua vida, mas eu quero que você faça um exercício de memória neste momento. Aonde foi, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês caíram, se é que vocês caíram? Eu quero que você estimule a sua mente agora, que você tire a poeira do seu passado. Lembre-se, naquele momento da sua corrida de fé, em que você estava lá com toda empolgação, em que você estava com todo ânimo, com todo entusiasmo, em que você tinha prazer de servir ao Senhor, em que você tinha prazer de evangelizar, em que o seu louvor era o melhor louvor que você tinha para dar a Deus, em que você era um trabalhador efetivo da igreja, não por obrigação, mas porque você entendia o seu papel no reino de Deus. Tira esta poeira da sua memória. Aonde foi que você caiu na sua corrida de fé? Eu convido você também a tirar as teias de aranha daquelas memórias que talvez estejam apagadas, que talvez você tenha colocado nos recantos mais profundos da sua mente. Busque aonde foi que você caiu. Lembre-se em que momento você parou de correr naquela sua maratona espiritual e quando você já não estava mais nem trotando e você passou a andar, e muito mal, quase parando. Traga à memória aonde foi que você se desanimou. Traga à sua memória onde foi que você se desmotivou. E se você for bem honesto com você mesmo ou com você mesma, você vai ser bem realista e vai entender que a culpa não é da igreja, que a culpa não é do pastor, que a culpa não é do local onde você mora, do local onde você trabalha. Mas se você for bem honesto com você, você vai perceber que o erro está em você mesmo, em você mesma. Certamente você vai se lembrar, meu irmão, minha irmã, que existe ou existiu algum pecado na sua vida que fez separação entre você e Deus. Porque é isso que o pecado faz. Ele nos separa de Deus. E se você fizer esse exercício de memória, e se você se lembrar das palavras do profeta Ageu, quando ele vai dizer em algum momento, lembrai do vosso passado, considerai o vosso passado. Considere o seu passado. Lembre-se qual foi o pecado que afastou você de Deus. Qual foi o pecado que lhe desmotivou, que diminuiu o seu ritmo de adoração ao seu Deus. Se nós pudéssemos, meus irmãos, minhas irmãs, trazermos esta realidade para a igreja. Talvez ali na igreja de Éfeso, nós podemos, e hoje também, nós podemos traduzir tranquilamente algumas situações que aconteceram e que podem ainda estar acontecendo. Se a igreja abandona a doutrina da salvação, se a igreja abandona a mensagem da cruz, se a igreja abandona a mensagem do evangelho, a doutrina da graça,
se a igreja abandona, meus irmãos, a palavra de Deus, este pecado vai fazer com que essa igreja caia em algum momento da sua caminhada. Certamente, uma igreja que permite que o mundanismo faça parte, que o mundanismo adentre pelas portas da igreja e mude a cabeça das pessoas, e mude a atitude dos membros da igreja. Isso vai fazer certamente com que essa igreja caia em algum lugar da sua caminhada. Da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, que a liderança da igreja também tem responsabilidade. O Senhor Jesus disse isso. A liderança da igreja, e eu assumo aqui, eu visto a carapuça, eu preciso, como líder da igreja, e certamente igrejas espalhadas pelos 4 cantos do mundo, que permitirem que não apenas o mundanismo, mas também falsos mestres tenham o microfone nas mãos e comecem a pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho da graça. Esses pastores também serão responsabilizados, esses líderes também serão responsabilizados. E é por isso que existe tanto zelo lá na igreja, e é por isso que existe tanto cuidado para que uma pessoa pegue o microfone e assuma aquele púlpito. Existe esse compromisso na ICNV do Valentina. E eu acredito que vocês tenham percebido. Não é qualquer palavra que é pregada, não é qualquer mensagem que é levada à igreja. Existe um zelo, existe um cuidado para que as ovelhas do Senhor Jesus sejam alimentadas com o melhor alimento possível, para que elas não caiam durante o caminho. Precisamos ter esse cuidado. E esse cuidado está sendo tomado. Uma segunda ordem que o Senhor Jesus nos apresenta é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Uma vez que nós lembramos aonde nós caímos, qual foi o pecado que fez separação entre nós e Deus, aquele pecado escondido que fez com que nós abandonássemos a nossa corrida de fé. Agora nós precisamos nos arrepender. E arrepender, meus irmãos, é muito mais do que uma mudança estética. Arrependimento aqui, certamente, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de atitude por parte daquele que entende que caiu, que pecou e que afastou-se de Deus. Não adianta, meus irmãos, nós mudarmos apenas a pintura da igreja. Não adianta nós mudarmos as cadeiras da igreja. Não adianta nós colocarmos um novo equipamento de som, se o pecado ainda continuar presente na igreja. Se a mensagem que está sendo levada não for a mensagem fiel e verdadeira das Escrituras. Precisa sim haver um verdadeiro arrependimento. Precisa haver sim uma mudança de atitude por parte não apenas da liderança, mas também da igreja, dos membros da igreja. É necessário que sim, nós nos arrependamos. Quando nós nos lembramos, meus irmãos, do exemplo do rei Davi, Davi, quando ele reconheceu que havia pecado contra o Senhor, e se você lembra bem do Salmo 51, quando Davi disse: Senhor, contra ti pequei, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua punição, de modo que justa é a tua sentença. Meus irmãos, precisa haver um entendimento em nossa cabeça que nós erramos. E quando nós reconhecemos que erramos, nós precisamos nos arrepender sinceramente, assim como Davi se arrependeu. É por isso que quando nós olhamos para o profeta Ageu, o profeta Joel, quando ele disse: olhe, convertam-se a mim, diz o Senhor.
O Senhor Jesus disse, olha, rasguem o seu coração. Ele não quer que a gente rasgue só a roupa, não. Não é uma mudança exterior, mas precisa ser uma mudança interior. É preciso rasgar o coração e não rasgar apenas as nossas roupas. Precisamos nos arrepender de forma sincera, de forma honesta e colocarmos diante do Senhor aquilo que fez com que nós nos afastássemos dele. Arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro. É isso que a igreja em Éfeso precisava fazer. E é isso que eu e você precisamos fazer em nossas vidas. Arrependimento verdadeiro. E não adianta, meus irmãos, querer enganar os outros, porque nós podemos até nos enganar. Nós podemos enganar os outros. Você pode até me enganar. Mas lembre-se que o Senhor Jesus, ele é onisciente. Um de seus atributos é a onisciência. E você jamais conseguirá enganar o Senhor Jesus. Ele continua, meus irmãos, andando pelo meio da sua igreja. E ele sonda os corações. Ele sabe o que está acontecendo. Se o seu arrependimento de fato é verdadeiro ou não. Então, meus irmãos, arrependimento é a segunda ordem que o Senhor Jesus nos dá nessa noite, para que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor. E agora, meu irmão, minha irmã, você reconheceu o seu erro, você arrependeu-se de todo o seu coração, e agora, o Senhor Jesus disse, volte ao começo. Volte a praticar aquilo que você fazia no começo da sua corrida de fé. Lembre-se daquele seu louvor de tanta empolgação, assim como nós lembramos do louvor da nossa irmã Ivonete, quando ela estava conosco aqui na ICNV do Valentina, irmã Ivonete. O seu louvor é ouvido nos 4 cantos da igreja, e isso alegrava o nosso coração. Ou quando nós percebemos as nossas irmãs Dorinha, Josefa, a nossa irmã Adelaide, a nossa irmã Aparecida, que mesmo com a voz um pouco mais baixa, mas ainda louvavam a Deus de todo o coração. E ainda louvam. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor, aquele amor com que fazia, meu irmão, minha irmã, que nós evangelizássemos mais, que nós servíssemos mais na igreja, que a gente não esperasse que o missionário chamasse você, ei, faz alguma coisa, sirva ao Senhor. Não, no começo da nossa caminhada, no começo da nossa corrida, nós servíamos a Deus, sem precisar que ninguém mandasse. E não era para chamar a atenção de ninguém, mas é porque nós estávamos fazendo o nosso melhor para Deus. Não era para os homens, era para Deus. Nós tínhamos prazer em entregar folhetos. No nosso trabalho, todo mundo sabia que a gente era crente. Na escola, crente não cola. Crente também não passa cola. Na escola, crente é aquele que se esforça para ter as melhores notas, para que o nome de Cristo seja glorificado. Os nossos projetos, as nossas finanças, todas elas glorificavam a Deus. Meus irmãos, quando nós voltamos ao nosso primeiro amor, quando nós voltamos às nossas boas práticas, certamente nós estamos reconhecendo que Cristo é soberano sobre nossas vidas. Agora, quando nós falamos de igreja, meu irmão, minha irmã, o que é que nós precisamos fazer para que a nossa igreja seja relevante no nosso bairro? O que é que nós precisamos fazer para que a nossa igreja seja um diferencial no bairro do Valentina ou em toda João Pessoa? Porque existem alguns métodos de crescimento. Mas eu pergunto a você, é crescer por crescer? É ter número de pessoas apenas para termos todas as cadeiras preenchidas? Será que nós precisamos
parar de falar do pecado porque isso não enche a igreja? Será que nós precisamos trazer elementos culticos da antiga aliança, como tem sido feito ultimamente, para vermos igrejas lotadas? Será que nós precisamos trabalhar agora simplesmente com eventos de toda sorte, de toda qualidade? Porque muitos desses eventos são simplesmente ventos. São só ventos. Será que nós precisamos fazer festas na igreja para ver a igreja superlotada? Será que nós precisamos falar somente em teologia da prosperidade? Será que nós precisamos contratar, Davidson, coachings, pastores coachings, daqueles que vão elevar a nossa autoestima para que a igreja fique cheia? Nunca, jamais, em tempo algum. Será que nós contrataremos uma boa banda de som para ter o melhor louvor da cidade, mas com pessoas que não têm nenhum comprometimento com Deus? Certamente que na ICNV do Valentina nós não faremos isso. Nós precisamos sim voltar às primeiras práticas. Aquela que toda igreja fiel a Deus, aquela que toda igreja que é comprometida com o reino de Deus faz, que é anunciar, apontar o pecado dos irmãos e das irmãs, que é aconselhar nos momentos difíceis, que é termos uma boa teologia, que é certamente apontarmos as más doutrinas, mas que nós não fiquemos apenas nisso, mas que nós coloquemos esta boa teologia, esta boa doutrina em prática. Que nós tenhamos sim comunhão com os irmãos, como nós temos, louvado seja Deus. Que nós tenhamos, meus irmãos, uma igreja que tem comprometimento não com o mundo, mas uma igreja que tem comprometimento, Cícera, com a palavra de Deus. Eu reafirmo a vocês, nós temos sim uma boa doutrina. Nós temos uma teologia correta. Mas não adianta apenas nós termos uma ortodoxia correta se nós não temos uma ortopraxia efetiva. Eu vou traduzir. Nós não podemos ficar apenas na teoria, nós temos que partir para a prática. Colocar tudo isso que o Senhor falou. Então eu virei e retirarei de você o seu candelabro. Perceba, meus irmãos, o juízo da parte do Senhor para aqueles que não obedecem à sua palavra. É verdade, meus irmãos, que nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Isso precisa ficar bem claro. Nós praticamos sim as boas obras porque somos salvos, porque amamos a Deus e amamos o próximo. Agora, quando o Senhor Jesus disse que a igreja é o candelabro, e certamente você deve ter associado o candelabro à luz. E a partir do momento em que a igreja deixar de resplandecer a luz que vem do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. E quando a igreja dele deixa de resplandecer, deixa de iluminar o mundo com a pregação da sua palavra, o que é que nós estamos fazendo, meus irmãos? Qual é a diferença que nós estaremos fazendo no mundo? Nenhuma. Nós estamos deixando de temperar o mundo.
Porque estamos deixando de ser sal nesta terra. Estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor Jesus nos confiou, que é pregarmos a sua palavra. De irmos e anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura, de toda tribo, língua, raça e nação. Por outro lado, se nós obedecermos às ordens do nosso Senhor Jesus, verso 7 ele vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. Você persevera. Você tem sido fiel ao Senhor, mesmo em momentos de luta, de tribulação, mesmo em meio à pandemia, Mari e Francisco. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando neste momento este que nós nunca tivemos antes. E se nós continuarmos perseverando, Vitor, irmã Dorinha, Carol, Bia, se nós continuarmos firmes em nosso propósito, em nossa corrida de fé, diz a palavra, diz o Senhor Jesus, ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, nós herdaremos a vida eterna. Nós herdaremos aquela felicidade que nós só teremos completamente quando estivermos na glória, juntos, todos, em um só louvor, como um só coral, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E não haverá mais dor, não haverá mais pandemia, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais pranto, angústias, ansiedades, depressões. Tudo isto vai ter passado, porque nós perseveramos. E como diz o Senhor, aos vencedores Ele dará o direito de comer da árvore da vida. Ou seja, a eternidade está garantida para aqueles que são compromissados com o Senhor. Eu quero concluir esta mensagem, meus irmãos, nessa noite, dizendo que certamente esta mensagem que o Senhor Jesus trouxe para a igreja em Éfeso, certamente pode ser aplicada a toda e qualquer igreja do Senhor Jesus, nos 4 cantos da terra. Esta não é uma mensagem específica para uma igreja apenas, ainda que o Senhor Jesus estivesse falando para a igreja em Éfeso. Mas essa igreja também está nos dias atuais, está em nossos dias. E o Senhor Jesus está nos exortando para, assim como Ele muito bem resumiu o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, Ele resumiu, Ele compilou tudo, dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ame o teu próximo como a si mesmo. Se nós temos uma boa doutrina, se nós sabemos o que o Senhor Jesus quer de nós, então nós não precisamos e não podemos nos dar o direito de deixar de pregarmos o Evangelho às pessoas, de deixar de anunciar as boas novas do reino de Deus. Precisamos, meus irmãos, nos preocupar mais com os outros. Se a salvação nos foi dada pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nós não podemos ser egoístas a ponto de querermos esta salvação apenas para nós mesmos. Há tantas pessoas ainda que precisam ouvir esta mensagem gloriosa, salvífica, majestosa. E eu quero trazer, para nós concluirmos, 2 exemplos. Talvez você que se identificou com essa mensagem hoje, você que se lembra de quando você começou na sua caminhada, na sua corrida de fé, na sua maratona de fé,
com todo aquele vigor, com toda aquela determinação, aquela empolgação, com todo aquele entusiasmo. Talvez você esteja como aquela corredora suíça que lá na Olimpíada de 84, uma mulher chamada Gabriele Andersen, talvez vocês vão lembrar disso, que no final da maratona ela era a última concorrente, a última corredora. E ela não entregou os pontos. Ela estava completamente extenuada fisicamente. Ela estava totalmente entregue. Ela não tinha mais forças físicas. Mas era uma mulher perseverante. E se aquela mulher, que por tanto amor ao esporte, ela perseverou até a última gota do seu limite físico, e só desistiu quando ela concluiu aquela linha de chegada. Por que é que nós, servos do Senhor, que somos sustentados pela sua mão, que somos agraciados pelo seu amor infinito, pela sua misericórdia que se renova a cada amanhecer, por que é que nós achamos que temos o direito de simplesmente abandonarmos a nossa corrida de fé? Por que é que nós achamos que temos o direito de simplesmente largarmos a nossa maratona espiritual e ficarmos pelo meio do caminho? E o segundo exemplo que eu quero dar é daquele maratonista brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, que na Olimpíada de 2004, e como eu estou falando de corrida de maratona, naquela Olimpíada de 2004, ele era o primeiro colocado na maratona, mas acontece que lá pelas tantas, um espectador agarrou o maratonista brasileiro, derrubou-o no chão. E eu fico imaginando na cabeça daquele homem, primeiro colocado na corrida, completamente comprometido com aquela prova, concentrado. Mas quando ele foi derrubado ao chão e a sua concentração se perdeu, eu fico imaginando a cabeça dele. Ele caiu. E ele sabia que ele tinha caído. Mas aquele homem poderia ter parado a sua corrida. Ele poderia ter desistido daquela maratona. Mas aquele homem e aquele maratonista chegou, não em primeiro, mas ele chegou em terceiro lugar. Acontece, meus irmãos, que depois daquela corrida, ele ganhou não apenas uma medalha, mas ele ganhou nesta noite, ao finalizarmos este culto, que nós sejamos não como maratonistas que amam o esporte, mas que nós sejamos crentes fiéis, que por tanto amar a Deus, que por tanto querer expandir a glória do reino de Deus, que por tanto sermos obedientes à palavra do Senhor e entendermos que precisamos ter compaixão daquelas pessoas que ainda não ouviram a palavra da salvação. Não nos conformemos em simplesmente ouvirmos esta mensagem e guardarmos em nossos corações, e que nós não dividamos esta mesma mensagem com as pessoas. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Pense que você não foi chamado para ser um crente egoísta, mas que você foi chamado para ser um crente que prega a palavra de Deus para as pessoas, que sente prazer em servir ao Senhor, que entendeu a sua vocação, o dom e o talento que Deus te deu,
para que o reino de Deus se expanda nesta terra e para que no final de tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Que você reflita sobre esta mensagem. E eu convido você também a fazer um comentário, ou no grupo da igreja, ou aí no Facebook. Mas eu convido você que, ao terminarmos essa mensagem, você vá lá no grupo da igreja, faça o seu comentário, converse com os membros da igreja, que a gente não fique apenas neste frio da internet, mas que a gente possa também compartilhar esta mensagem com as pessoas. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Que Deus te cubra de bênçãos. Que Deus te dê uma noite de sono revigorante, reconfortante. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua casa. E que Deus traga a paz que excede todo entendimento para a sua vida. Uma boa noite a todos. Espero vocês no grupo da igreja e também espero vocês domingo pela manhã às 10 horas. Que Deus abençoe.